Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 861. Comparado a antes de aumentar minha atividade celular, minhas reservas de chakra aumentaram em 127%. As reservas de chakra de Fujin, embora extraordinárias para sua idade, não eram particularmente excepcionais para um ninja de nível S, embora suas reservas excedessem as de Hiruzen. Isso se devia principalmente à deterioração das reservas de Hiruzen com a idade. Afinal, Fujin tinha apenas 17 anos. Ele ainda não havia amadurecido completamente e tinha muito a melhorar, ao contrário da maioria dos outros ninjas de nível S que amadureceram décadas atrás. Seguindo sua progressão anterior, as reservas de chakra de Fujin teriam dobrado em cerca de 5 anos, colocando-o acima da média entre os ninjas de nível S em termos de reservas de chakra. E suas reservas de chakra teriam continuado a crescer, embora a taxa de crescimento se tornasse muito lenta. Era por isso que Hiruzen não queria que Fujin corresse riscos desnecessários. Do seu ponto de vista, tais reservas de chakra seriam mais do que suficientes para Fujin. Enquanto continuasse aprimorando seu ninjutsu durante esse período, Hiruzen acreditava que Fujin poderia alcançar um nível semelhante ao dele ou talvez até superá-lo. Claro, Fujin não podia esperar tanto tempo, já que conhecia o futuro até certo ponto. Ele explorou todos os caminhos possíveis para aumentar sua força. E seus anos de pesquisa, experimentos e persistência finalmente deram resultados. O sorriso nos lábios de Fujin se alargou enquanto ele continuava examinando seu corpo. Ele pensou, e isso não é um mero crescimento quantitativo. Ao contrário do reservatório artificial de chakra em meu mundo interior, meu corpo não contém nenhuma reserva de chakra. Em vez disso, ele é criado pela combinação de minhas energias física e espiritual. Assim, tanto meu físico quanto meu espírito ficaram mais fortes. É quase como se eu tivesse treinado continuamente por 7 ou 8 anos. Não sofrerei nenhum impacto adverso com o aumento repentino da minha força, pois esse crescimento é abrangente. Não é como os Jinchurikis que de repente são dominados pelo chakra de suas respectivas bestas com cauda. A única grande desvantagem para mim deve ser o meu controle de chakra. Ele ficará inativo por um tempo. Felizmente consertá-lo não é difícil. Enfim, no porão, os olhos de Fujin finalmente se abriram. Seu chakra subitamente se inflamou, enquanto ele finalmente sentia o imenso crescimento de sua força. No entanto, uma expressão complexa surgiu em seu rosto. Fujin pensou, minha maior afinidade é com o vento, enquanto o relâmpago é minha segunda maior afinidade. Sendo assim, eu deveria ter a maior chance de despertar a liberação rápida. No entanto, apesar de estudar um pouco aquele cadáver, ainda não tenho ideia de como despertá-lo. Minha terceira afinidade mais forte é o fogo, e ele está bem distante do relâmpago. No entanto, tive bastante ajuda com a liberação de calor. Usar o jutsu transformação da alma para ocupar o corpo de Takeshi e vivenciar como ele molda seu chakra em primeira mão foi de grande ajuda. Consigo reproduzir os jutsus de queimadura com quase perfeição. Além de ninjas experientes como Hiruzen, Orochimaru ou ninjas com percepção altíssima, pouquíssimos perceberiam que eu ainda não havia despertado a Kekkei Genkai de queimadura. Mesmo assim, eu estava confiante de que esta seria a primeira Kekkei Genkai que eu aprenderia e dominaria. E pensar que a vida pode ser tão imprevisível. Hehe, acho que é isso que a torna interessante. Fujin estendeu a mão direita, apontando-a para algumas kunai quebradas caídas em um canto do porão. De repente a kunai vibrou antes de ser puxada em sua direção. Ela deslizou até a metade do chão antes de parar. Fujin pensou, isso sim é algo que eu especulava, mas não tinha muita confiança em conseguir. A liberação magnética, a mesma que Naruto ganhou ao obter uma pequena porção do chakra de Shukaku. Dito isso, é muito mais difícil do que eu esperava. Suspiro, outro campo que exigirá longas horas de treinamento para dominar. Bem, não posso reclamar disso. Além de despertar a liberação magnética, sinto que minhas afinidades com as naturezas de vento e terra aumentaram. Em vento a diferença não é substancial, pois minha afinidade já era ridiculamente alta. No entanto, mesmo um pequeno aumento no meu controle sobre vento pode ser letal, considerando o meu nível. A maior surpresa é minha afinidade com a terra. Sinto que ela se tornou maior do que minha afinidade com o relâmpago. É claro que a destreza em combate dos dois elementos não pode ser igualada devido às armas que possuo e aos jutsus avançados de relâmpago que conheço. No entanto, isso acrescenta outro aspecto que posso aprimorar no futuro. Fujin analisou um pouco antes de se perguntar, minha afinidade inexistente com a água será corrigida se eu absorver parte do chakra de Izobu? Vale a pena tentar. Sem mencionar que eu também deveria obter parte do chakra de Sengoku. Eu deveria despertar a liberação de lava e aumentar minhas afinidades com o fogo e a terra com o chakra dele. Suponho que Matatabi também possa ajudar com a liberação de fogo. É uma pena que Koku já tenha sido capturado pela Katsuki. Obter parte do chakra dele seria o mais difícil. Embora eu nunca o tenha enfrentado, o uso da liberação de vapor por um era bastante forte, segundo as informações de Konoha. Fujin analisou rapidamente como poderia usar as bestas com cauda ao máximo para explorar seu selo de tetragramas meríades. Várias ideias surgiram em sua mente, embora ele estivesse longe de colocar em prática nenhuma. A única que o preocupava era Koku. Fujin decidiu, Koku é realmente difícil. A menos que eu consiga forçar Nagato a invocar a estátua de Gedo e fazer com que ela me ataque com Koku, como Obito fez na Quarta Guerra. No entanto, isso é muito improvável. Bom, não importa muito se eu conseguir a liberação de vapor ou não. Simplesmente adicionar Kekkei Genkai é mais ou menos inútil para mim. Não faz sentido colecionar todos eles. O mais importante agora é aumentar continuamente minha força antes que a Quarta Grande Guerra comece. Enfim,
Um sorriso irônico surgiu em seu rosto enquanto desaparecia do lugar onde estava sentado e socava o ar à sua frente com toda a força. A força do soco rasgou o ar, criando uma pequena rajada que se estendeu por alguns metros. Embora a demonstração parecesse inexpressiva, o sorriso irônico de Fujin se alargou. Ele murmurou: hora de testar minha nova força. Claro, Fujin não testaria em casa, não quando havia um campo de treinamento do outro lado da rua. Ele saiu do porão se perguntando: quanto tempo levou para absorver o chakra de Shukaku? Ele olhou para o relógio e pensou: só umas 8 horas. Nada mal para 7,5% do chakra do Shukaku. Contanto que o chakra não desenvolva consciência, devo conseguir selar e absorver cerca de 20% do chakra das bestas com cauda, sem contar o Kurama, é claro. Hein? Assim que Fujin abriu a porta, Macaco apareceu bem na frente dele e disse rapidamente: Fujin, você finalmente apareceu. Lady Tsunade quer vê-lo imediatamente. Fujin franziu a testa e pensou: que estranho. O que ela quer de mim tão rápido? Não pode ser o chakra do Shukaku. Os selos do meu porão são perfeitos. Não tem como o chakra ter vazado ou alguém ter percebido o que estava acontecendo lá dentro. Fujin disse: calma. Qual é a situação? O macaco respondeu imediatamente. Orochimaru se infiltrou na vila e sequestrou Uchiha Sasuke. Os olhos de Fujin se arregalaram. Ele imediatamente calculou. Outro evento semelhante à história original, apesar de todas as variáveis. Ainda assim, isso é mais compreensível do que os eventos durante o ataque. Não tem como Orochimaru ter desistido de Sasuke. Dito isso, eu não achei que ele apareceria. Não sei qual é o gênero atual dele, mas ele definitivamente tem coragem. Fujin pensou por meio minuto antes de concluir. Bem, tanto faz. Já que ele insiste tanto em assinar a certidão de óbito, quem sou eu para impedi-lo? Que bom que ele sequestrou Sasuke me poupa de uma dor de cabeça. No entanto, como Sasuke não foi por vontade própria, pode haver mais complicações. Felizmente faltam 3 anos. Até lá, devo ser capaz de me teletransportar por milhares de quilômetros. Contanto que ele não remova acidentalmente minha marca em Sasuke, posso caçar seu corpo principal com facilidade. Fujin! Gritou Macaco quando percebeu que Fujin estava imerso em pensamentos. Fujin perguntou: eles descobriram alguma pista sobre Orochimaru? Macaco respondeu: não sei. Ouvi dizer que Jiraiya-sama e Shikaku-sama estão investigando, mas não houve notícias nos últimos dias. Fujin já esperava por isso. Caçar Orochimaru era uma tarefa ridiculamente difícil. No entanto, o que o pegou de surpresa foram as últimas palavras de Macaco. Alguns dias? Quando Sasuke foi sequestrado? Perguntou Fujin. O macaco respondeu: há pouco mais de 2 dias. Uma expressão estranha apareceu por trás de sua máscara quando ele ouviu Fujin perguntar: quantos dias eu não saí de casa? Capítulo 862. Quantos dias não saí de casa? Embora o rosto de Macaco estivesse escondido atrás da máscara, Fujin percebeu o quanto ele estava constrangido com a pergunta. Macaco só conseguiu responder, sem jeito, já fazendo há mais de 5 dias. Ao mesmo tempo ele se perguntava: como ele não sabe quanto tempo ficou lá dentro? Como alguém perde a noção do tempo dentro de casa? A expressão de Fujin não mudou, mas ele ficou extremamente chocado. Ele se perguntou: 5 dias, porra? Que diabos? Por um momento Fujin achou que Macaco estivesse brincando. No entanto, percebeu que Macaco estava falando sério. Sem mencionar que ele nunca havia brincado com Fujin e sempre se manteve profissional. Fujin se perguntou: se suas palavras forem verdadeiras, como meu corpo conseguiu se manter acordado por mais de 5 dias sem se cansar? E por que ainda não estou com sono nem com fome? A resposta não foi difícil de entender. Fujin percebeu: entendo. Como o chakra que eu absorvi estava fortalecendo meu corpo, era equivalente a fornecer energia para cada célula do meu corpo. Como estava sendo continuamente alimentado de outra forma, meu corpo não precisava de comida nem de descanso. Incrível! Não imaginei que o chakra do Shukaku também agiria como uma pílula de soldado. Não, é ainda melhor do que uma pílula de soldado, já que não estou enfrentando nenhuma reação negativa. Será que posso usar minhas reservas artificiais de chakra da mesma maneira? Embora não fortaleça meu corpo, poderia ser usado para substituir comida e descanso. Mesmo com esse pensamento, Fujin não se deteve muito nele. Afinal, suas reservas artificiais de chakra demoravam muito para se repor, enquanto as pílulas de soldado eram facilmente disponíveis. Embora pudesse se tornar uma opção reserva caso Fujin ficasse sem pílulas de soldado, Fujin não conseguia imaginar uma situação em que ficasse sem pílulas de soldado e, de alguma forma, ainda estivesse vivo. Fujin voltou seus pensamentos para o aspecto mais importante. Não imaginei que estaria tão absorto em suprimir e refinar o chakra de Shukaku a ponto de perder a noção do tempo a esse ponto. Não é de se admirar que eu tenha usado quase 1/4 das minhas reservas artificiais de chakra. Preciso ter muito cuidado se tentar refinar uma besta com cauda inteira. Posso acabar refinando o chakra dela enquanto vários eventos importantes acontecem. Felizmente, a 4ª Grande Guerra Ninja não pode começar se eu tiver uma besta com cauda. Fujin respondeu: obrigado, irei vê-la. Fujin pescou enquanto se perguntava: então, como explico minha ausência de 5 dias? Fujin nunca imaginou que absorver o chakra de Shukaku levaria tanto tempo. Nem esperava que Orochimaru fizesse qualquer movimento durante esse tempo. Isso o colocou em uma situação bastante incômoda. Movendo-se lentamente de propósito, Fujin levou alguns minutos para chegar ao prédio do Hokage. Pensou em várias desculpas, embora não tivesse certeza se alguma seria boa o suficiente. Ao entrar no prédio, Fujin pensou: ainda bem que esperei até conseguir tudo o que queria de Tsunade antes de refinar o chakra de Shukaku. As únicas coisas que restam são os jutsus proibidos. Tsunade estava quase terminando sua papelada quando Fujin entrou em seu escritório.
Ele ficou um pouco surpreso ao ver Hiruzen no escritório, mas não achou nada estranho. Por outro lado, Tsunade e Hiruzen ficaram aliviados ao ver Fujin ileso. Sem perder tempo, Tsunade perguntou: "Você finalmente chegou. O que você ficou fazendo dentro de casa por tanto tempo e por que não atendeu a porta?" Fujin suspirou, fingindo uma expressão exausta: "Eu estava trabalhando em um novo selo. Como não queria ser incomodado, ativei os selos para evitar qualquer perturbação externa. Infelizmente, fiquei tão absorto que perdi completamente a noção do tempo. Enfim, como está a situação com Orochimaru?" Ignorando a pergunta de Fujin, Hiruzen perguntou curiosamente: "Qual novo selo?" Com um toque de constrangimento no rosto, Fujin respondeu sem jeito: "Prefiro não falar sobre isso por enquanto. Foi um fracasso completo." A resposta dele os intrigou ainda mais. Tsunade riu baixinho. Então, até ele falha e se sente envergonhado. Eu estava começando a achar que ele nunca se associa a esses sentimentos. Fracassar na criação de novos selos era bastante normal. Hiruzen e Tsunade não estranharam. Embora Fujin não atender a porta fosse estranho, ambos conheciam vários grão-mestres de Fuinjutsu que se trancavam por semanas ou até meses enquanto trabalhavam em novos selos. Como nenhum dos dois queria constranger Fujin, abandonaram o assunto. Tsunade informou Fujin: "Não muito bem. É Orochimaru. Você sabe como é difícil encontrá-lo." Fujin pensou: "Sorte. Eles não me importunaram." Fingir que estava envergonhado foi a escolha certa. Fujin assentiu imediatamente. Considerando seu Fuinjutsu, apenas grão-mestres podem procurá-lo. E devido à sua força, a maioria dos grão-mestres não pode sair por aí procurando por ele. Os únicos que podem procurá-lo somos eu, você e Jiraiya-sama. Dito isso, quanto Orochimaru recuperou? Depois que ele fugiu da Terra do Arroz, eu não achei que ele tivesse força ou coragem para se infiltrar em Konoha. Tsunade respondeu: "Ele assumiu um novo corpo. Sua força se recuperou, embora não em grande medida. Ele não lutou muito contra Kakashi e escapou usando invocação reversa." Hiruzen acrescentou: "No entanto, não podemos afirmar com certeza. Ele pode ter escondido sua força ou talvez estivesse preocupado com mais reforços." Ele suspirou: "De qualquer forma, eu não esperava que ele se recuperasse tanto assim tão rápido." Fujin franziu a testa. "Isso é problemático. O que aconteceu exatamente?" Tsunade informou Fujin sobre a troca de Kakashi com Orochimaru, incluindo o jutsu que ele realizou. Fujin franziu a testa ainda mais e murmurou: "Não entendo como ele conseguiu fazer a invocação reversa de Sasuke. Ou melhor, fazer outra pessoa fazer a invocação reversa dele. Isso não requer consentimento?" Tsunade respondeu: "Ainda não temos certeza. No entanto, Sasuke já estava inconsciente quando Kakashi e os outros chegaram lá. Orochimaru deve ter feito algo antes deles, embora não tenhamos certeza do que exatamente ele fez. Também é possível que ele tenha apenas enganado Sasuke." Fujin respondeu: Pelo que eu vi, Sasuke não é tão confiante assim. Embora seja possível que Orochimaru o tenha ameaçado com a vida das crianças Uchiha restantes. Embora também haja o selo amaldiçoado. Será que ele teve algum papel nisso?" Hiruzen respondeu: "É uma possibilidade, mas não temos certeza, já que nada parecido aconteceu com Anko. No entanto, é possível que ele nunca tenha feito isso, já que ela não interessava mais." Fujin assentiu: "De qualquer forma, isso é problemático. Precisamos caçá-lo antes que ele se recupere ainda mais. Devo ir atrás dele?" Hiruzen balançou a cabeça. "Não, você vai perder seu tempo e também pode ser atraído para armadilhas. Deixe Jiraiya cuidar disso. Assim que encontrar Orochimaru, ele pedirá reforços. Precisaremos da sua ajuda." Fujin pensou por alguns instantes antes de murmurar: "Tudo bem, mas tenho a sensação de que será muito mais complicado." As palavras de Fujin deixaram Tsunade e Hiruzen mais sérios. Um palpite sobre um ninja de rank S nunca era levado de ânimo leve. Tsunade perguntou: "O que você quer dizer?" Fujin respondeu: "Não se esqueçam do Jutsu Edo Tensei. Se ele invocar algum quando o emboscarmos, as coisas não serão fáceis. Pelo contrário, será muito perigoso." Hiruzen respondeu imediatamente: "Não. O Edo Tensei sobrecarrega a alma do invocador. Até que ele cure sua alma, ele não pode invocar ninjas de nível S e controlá-los. O máximo que ele pode invocar são seus subordinados mortos, porque não precisará controlá-los." Fujin respondeu: "É bom ouvir isso, mas ainda existe o risco de Orochimaru encontrar maneiras de curar sua alma. Quem pode dizer o que ele aprendeu ou aprenderá nos próximos meses ou anos? Com a rapidez e a praticidade com que ele consegue curar seus ferimentos físicos, não ficarei surpreso se ele encontrar maneiras de curar sua alma. Claro, o melhor cenário seria se ele não conseguisse curar a alma, mas precisamos estar preparados. Orochimaru com a alma curada e mais uma coleção de invocações do Edo Tensei, representará um grande perigo para a nossa vila. A ameaça só aumentará se ele conseguir tomar o corpo de Sasuke ou se unir a Akatsuki, que está procurando por Naruto." Tsunade assentiu, concordando com as palavras de Fujin. Ela havia analisado a mesma coisa alguns dias antes. Só que estava confiante de que Orochimaru não curaria sua alma tão facilmente. Assim, Konoha ainda tinha algum tempo para agir. Mesmo assim, pensou: não é uma análise ruim. Como esperado de alguém que o sensei quer se tornar Hokage. Mesmo tão jovem, sua análise de ameaças e perigos é precisa. Ao contrário dela, Hiruzen sentiu algo estranho. Ele pensou: os pensamentos de Fujin estão certos. Mas por que tenho essa sensação? É como se... Hiruzen percebeu de repente qual era a sensação. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Fujin disse: precisamos preparar contramedidas para o Edo Tensei e quaisquer outras técnicas proibidas que sabemos que ele conhece. Quero estudar o jutsu do Edo Tensei para ver se há alguma deficiência nele. Também gostaria de dar uma olhada em todos os outros jutsus proibidos que ele conhece, embora o Edo Tensei tenha precedência devido à sua ameaça.
Capítulo 863. Eu sabia, pensou Hiruzen, sendo mais uma vez pego de surpresa pelo pedido de Fujin. Ao mesmo tempo, os olhos de Tsunade se arregalaram. Ela nunca imaginou que Fujin faria tal pedido. O Jutsu Edo Tensei era um jutsu proibido, e era o mais temido entre todos os jutsus proibidos de Konoha. Quanto a quantas linhas éticas ele cruzava, não havia necessidade de ninguém discutir. O jutsu era absolutamente repugnante e extremamente sombrio. Não era um jutsu que pudesse ser transmitido levianamente. Tsunade pensou, primeiro as almas, depois a atividade celular, depois a manipulação hormonal e agora o Jutsu Edo Tensei. Há quanto tempo não volto para a vila? Desde quando se tornou normal pedir tantos favores ao Hokage? Até Orochimaru teve acesso a eles ao longo de algumas décadas, apesar de ser tão próximo do sensei. Será que o sensei se tornou mais generoso nos últimos anos? Ela olhou para Hiruzen e a expressão dele imediatamente lhe deu a resposta. Ela pensou, então o sensei também enfrentou esse problema. O Jutsu Edo Tensei. Devo permitir que ele o utilize? Tsunade refletiu profundamente sobre a questão. Hiruzen só pôde suspirar por estar preso novamente por Fujin e ponderou a mesma pergunta. Seus pensamentos iniciais foram os mesmos, um claro não. Mesmo que ignorassem o caos e o perigo que tal jutsu pode causar, o jutsu era tão obscuro que poderia afetar a mentalidade de quem o conjurava. Orochimaru era o melhor exemplo disso. Ele se aprofundou em tantos jutsus proibidos que sua mente foi completamente corrompida por eles. Sua corrupção era tão drástica que Hiruzen, que antes desejava que Orochimaru sucedesse, se opôs firmemente à sua candidatura ao cargo de quarto Hokage, preferindo Jiraiya e Minato a ele. Mesmo após a morte de Minato, Hiruzen não entregou o cargo a Orochimaru. Eventualmente, Orochimaru não apenas realizou experimentos ilegais nos cidadãos de Konoha, como também atacou a vila e tentou matar Hiruzen, seu sensei. Embora Hiruzen e Tsunade não acreditassem que Fujin seguiria o caminho de Orochimaru, Fujin ainda era muito jovem. Eles não queriam que ele fosse exposto a tais jutsus por enquanto. No entanto, antes que pudessem recusar o pedido de Fujin, enfrentaram um dilema. Embora o pedido de Fujin parecesse absurdo à primeira vista, não era. Fujin não era apenas um jovem ninja. Ele era um ninja de nível S, e um ninja assustador. Embora lhe faltasse experiência, não havia dúvida de que sua força era suficiente para a posição de Hokage. Seu desempenho nas negociações com Kusagakure e Sunagakure também demonstrou que não lhe faltava a maturidade necessária para o cargo. Considerando esses fatores, o pedido de Fujin era razoável, especialmente considerando que ele queria lidar com o grave perigo que a vila enfrentava. Portanto, eles não podiam dispensá-lo como poderiam dispensar alguém como Naruto. Pensando rapidamente, Hiruzen suspirou e disse, é inútil. O jutsu não tem fraqueza. Você só pode lidar com isso selando os ninjas reanimados ou forçando o conjurador a liberar o jutsu. Fujin franziu a testa. Como você pôde forçar o conjurador a liberar o jutsu? Hiruzen respondeu, uma maneira é o genjutsu. O Sharingan pode ser usado para colocá-lo sob um genjutsu e fazê-lo liberar o jutsu. Infelizmente, todos os Uchiha da vila ainda estão na academia. Só nos resta esperar que eles amadureçam para que possamos explorar essa opção. Fujin ergueu uma sobrancelha e disse, mesmo que eles amadureçam, duvido que genjutsu funcione muito com Orochimaru se ele ficar com o corpo de Sasuke. A única maneira seria se você pudesse contratar a Akatsuki e fazer com que eles enviassem Itachi para cuidar disso. No entanto, suspeito que essa não seja exatamente uma opção para nós, não é? Mais uma vez, Fujin deixou a dupla professor-aluno sem palavras. Ambos ficaram mais do que surpresos com suas palavras. Embora tenha sido momentâneo, Fujin notou a expressão de Tsunade e pensou, minhas especulações estavam certas. Hiruzen disse a ela. É por isso que Koharu e Omura estão tão quietos depois de serem dispensados do conselho. Embora Fujin não devesse saber a verdade sobre Itachi, Hiruzen e Tsunade sabiam que Itachi ainda era leal à vila. Além disso, Orochimaru também estava sendo caçado pela Akatsuki. Portanto, havia uma chance de que esse cenário bizarro pudesse acontecer, embora eles precisassem tramar bastante nos bastidores. No entanto, não era algo que pudessem dizer a Fujin. Tsunade tossiu. Claro que não. Seria equivalente a atrair mais problemas do que resolver os atuais. Fujin respondeu imediatamente, exatamente. É por isso que precisamos encontrar maneiras alternativas de combater o Jutsu Edo Tensei. Se não o fizermos e Orochimaru começar a usá-lo novamente e manter o mesmo estado de alerta, nossas perdas continuarão aumentando. Nem preciso dizer que, como Fujin finalmente decidiu que era o momento certo para perguntar, ele não pretendia recuar facilmente. Suas palavras forçaram Tsunade a pensar, ele tem razão. Não podemos simplesmente esperar que as coisas funcionem a nosso favor. No entanto, este é um jutsu que o teu avô criou. Ninguém jamais encontrou uma fraqueza neste jutsu, incluindo ele. Fujin conseguiria encontrar uma? Ao contrário dela, os pensamentos de Hiruzen eram completamente diferentes. Ele pensou, ele não mudou nada. Como sempre, ele tem os argumentos perfeitos para conseguir o que quer. É como quando ele me forçou a financiar a espada dele. Infelizmente o jutsu é muito sombrio. Não posso arriscar que ele siga o caminho de Orochimaru. Seria um risco muito grande. Antes que Tsunade caísse na armadilha de Fujin, Hiruzen balançou a cabeça e disse, como eu disse, é inútil. Este não é um jutsu recém-criado. Já se passou mais de meio século e ninguém na vila, ou fora dela, encontrou um contra-ataque. O Edo Tensei não tem nenhuma outra fraqueza. Tsunade virou a cabeça para Hiruzen e se perguntou, ele ainda está se recusando? Fujin suspirou internamente, como eu suspeitava, ele não quer me dar. Suspiro, isso vai ser difícil. Fujin disse suavemente, se não houver outro contra-ataque, então só podemos usá-lo como contra-ataque. A expressão de Hiruzen ficou séria. Você está sugerindo que pensa que eu sou? Fujin assentiu. Tsunade percebeu. Não é de se admirar que ele tenha rejeitado o pedido de Fujin. Hiruzen balançou a cabeça e disse, usar o Edo Tensei é uma humilhação e um insulto aos nossos antecessores. Não deveríamos.
Fujin o interrompeu. Não precisamos reanimar nossos antecessores. Podemos reanimar nossos inimigos e usá-los para lutar contra Orochimaru quando ele usar o Edo Tensei contra nós. Só assim limitaremos nossas perdas. Hiruzen respondeu. Isso poderia ter funcionado se pudéssemos aumentar o poder dos ninjas reanimados. O Jutsu Edo Tensei que temos mal reanima os ninjas com uma fração do seu poder. Orochimaru conseguiu manter a força de nível S em suas reanimações. O máximo que podemos fazer com nossas reanimações é usá-las para realizar ataques suicidas. Fujin franziu a testa e perguntou, já que Orochimaru conseguiu aprimorar o Jutsu, por que não podemos aprimorá-lo também? Embora não se saiba que tipo de experimentos ele fez depois de deixar a vila, não acho que a perícia dele em ninjutsu deva se comparar à sua. Sem mencionar que você tem uma vila inteira para te ajudar. Como Fujin percebeu que Hiruzen não queria lhe dar o Jutsu Edo Tensei, ele só conseguia pensar em outras maneiras de fazê-lo tossir. O melhor método era simplesmente fazer Hiruzen aprimorá-lo. Isso não só reduziria o trabalho de Fujin, como também lhe daria insights sobre como os jutsus proibidos eram pesquisados. E como ele não estava pedindo diretamente o jutsu, havia uma grande chance de Hiruzen ser mais complacente. Como esperado, Hiruzen havia mergulhado em pensamentos profundos. Tsunade olhou para ele e pensou, agora que Sasuke não está mais na vila, ele não terá muito o que fazer depois de recuperar o controle de chakra. Esta pode ser uma boa maneira de passar o tempo. No entanto, sua alma ainda está ferida. Pesquisar o Edo Tensei nesse estado não é recomendado. Infelizmente, não acho que ele se importe muito com a saúde. Precisarei monitorar sua saúde adequadamente se ele decidir fazer isso. Por mais que Tsunade especulasse, Hiruzen estava considerando a ideia seriamente. Olhou para Fujin e pensou, não é uma má ideia. Não consigo pensar em nenhuma desvantagem em aceitar. No entanto, não há dúvida de que ele quer participar da pesquisa. Mantê-lo fora por anos será uma dor de cabeça. Eu poderia mentir sobre o progresso para evitar que ele me importune. Mas estou preocupado que ele possa transformar aqueles mais de 100 recrutas da Anbu em 100 brincalhões como Naruto se eu recusar seus pedidos por muito tempo. A vila vai virar um caos. Hiruzen suspirou e disse, no meu estado atual, não tenho certeza se consigo lidar com essa pesquisa. No entanto, é uma boa ideia, Fujin. Assim que eu me recuperar um pouco, começarei a trabalhar nisso. Capítulo 864. Hiruzen suspirou e disse, no meu estado atual, não tenho certeza se consigo lidar com essa pesquisa. No entanto, é uma boa ideia, Fujin. Assim que eu me recuperar um pouco, começarei a trabalhar nisso. Embora Hiruzen não se importasse em sacrificar mais pela vila, ele não tinha muita esperança de que tal pesquisa fosse frutífera. Enquanto Fujin assentia, Hiruzen pensou, o sensei trabalhou durante anos para melhorar esse aspecto, mas falhou. Eu e Danzo também trabalhamos nisso, mas nenhum de nós teve sorte. Então, é quase impossível. O único lado bom é que lutei contra ninjas reanimados invocados por Orochimaru, o que me deu algumas dicas. Então terei uma chance melhor do que antes. No entanto, ainda é muito difícil. Suspiro, como aquele meu aluno traidor conseguiu algo tão complicado? Quantas vidas ele sacrificou para conseguir isso? Hiruzen olhou para Fujin e decidiu, independentemente de eu ter sucesso ou não, posso continuar trabalhando para impedir que Fujin me incomode sem parar. A única questão é, por quanto tempo isso satisfará? Conhecendo a natureza de Fujin, ele sabia que não demoraria muito. Só lhe restava usar o tempo para inventar mais desculpas e adiar o pedido de Fujin até o momento apropriado. Claro, sua determinação não escapou aos olhos de Fujin, apesar da falta de palavras. Fujin praguejou, essa velha raposa. Como eu esperava, ele ainda não quer me dar. Embora eu entenda o que ele quer dizer, não me resta muito tempo. Felizmente, ele aceitou minha ideia. Vou ter paciência por um tempo, antes de me entregar com tudo. Deixe-me ver quanto tempo você consegue adiar isso. Vendo que não havia chance de conseguir o jutsu naquele momento, Fujin disse, boa sorte, vovô. Me avise se eu puder ajudá-lo de alguma forma. Ele voltou seu olhar para Tsunade e perguntou, aconteceu mais alguma coisa nos últimos dias? Tsunade balançou a cabeça. Felizmente não. Te ligo quando houver novidades. Pode ir, mas não se perca tanto na pesquisa a ponto de não conseguir ouvir a campainha da próxima vez. Fujin sorriu e assentiu. Ele se virou e estava prestes a sair quando Tsunade disse de repente, na verdade, eu quero saber mais uma coisa de você, Fujin. Fujin parou e olhou para trás quando Tsunade perguntou, o que você pensa sobre se tornar Hokage? Fujin franziu a testa e se perguntou, que diabos? De onde surgiu essa pergunta? Até Hiruzen ficou confuso. Fujin perguntou, o que você quer dizer? Tsunade respondeu, acabei de ouvir que o Daimyo lhe ofereceu o cargo de quinto Hokage, mas você rejeitou a oferta. Isso me deixou um pouco curiosa para saber o que você pensa e sonha sobre esse assunto. Fujin respondeu imediatamente, aquilo era uma armadilha. Certamente você também teria percebido isso. Dito isso, não sei por que ele armou aquela armadilha para mim. Tsunade riu baixinho, ele só queria te conhecer. Mas minha pergunta não é uma armadilha, mas também não é uma oferta. Quero saber o que você realmente pensa. Sem pensar muito, Fujin respondeu casualmente. É muito trabalho e vai consumir muito do meu tempo de treinamento. Embora eu vá me apresentar e aceitar a responsabilidade se a vila não tiver outra escolha. Prefiro não ter que aceitar uma tarefa tão demorada por pelo menos mais uma década. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto quando ele acrescentou. Dito isso, já que o conselho escolheu alguém tão jovem quanto o quinto Hokage, espero não ter que me preocupar com isso por pelo menos meio século ou mais. Fique segura e saudável, Lady Tsunade. Uma marca de tique apareceu na testa de Tsunade quando Fujin desapareceu de seu escritório. Ela xingou baixinho, pirralha atrevida. Hiruzen perguntou em tom sério, mas confuso, não entendo.
Por que você perguntou isso de repente? Você deveria saber que essas coisas nunca deveriam ser ditas. Embora Hiruzen fosse a pessoa mais empenhada em tornar Fujin o Hokage, ele nunca havia mencionado nada relacionado à cadeira de Hokage para Fujin. Da sua perspectiva, ele nunca poderia ter certeza de quem se tornaria o Hokage. Embora Fujin fosse, sem dúvida, aquele com as maiores esperanças naquele momento, o futuro nunca era certo. Hiruzen não queria dar falsas esperanças a ninguém e correr o risco de ficarem ressentidos caso não fossem escolhidos. Isso poderia tornar a vila instável. A única vez que Hiruzen mencionou isso a alguém foi quando estava prestes a entregar o assento àquele ninja, algo que não aconteceu quando Tsunade fez a pergunta a Fujin. Tsunade respondeu, tudo bem. Ele é muito maduro para que isso não aconteça. A razão pela qual perguntei foi porque tenho a sensação de que ele tem pouco ou nenhum interesse neste assento. Hiruzen olhou para ela enquanto Tsunade continuava. Ele pode usar sua posição no conselho para aumentar enormemente sua popularidade entre os ninjas civis. No entanto, ele não fez nada, exceto as mudanças na academia e a criação do salão de orientação. Embora ambos sejam revolucionários e tenham aumentado sua popularidade, há muito que ele pode fazer para amplificá-la ainda mais. No entanto, ele não se preocupou com isso. Pelo contrário, mal aparece em seu escritório, deixando vários ninjas civis insatisfeitos. Com sua inteligência, não tem como não ter notado. Vendo quão persistente e descarado ele é ao pedir técnicas, ele teria feito muito se quisesse se tornar Hokage. Ele já teria preparado o terreno e se preparado para qualquer oportunidade que surgisse no futuro. No entanto, ele não fez nenhum movimento político depois de estabelecer a sala de orientação. Hiruzen murmurou, isso não é algo totalmente ruim. Se ele fosse tão obcecado em se tornar Hokage quanto Naruto ou Konohamaru, Fujin seria uma dor de cabeça tão grande quanto Danzo, se não até maior. Hiruzen estremeceu ao pensar em Fujin dedicando sua energia e intelecto a fazer jogadas políticas em segundo plano. Sua personalidade simples, direta e gananciosa já era um problema grande demais para lidar. Ele acrescentou, de qualquer forma, não precisa se preocupar. Mesmo demonstrando pouco interesse em política, ele se destacou sempre que a vila exigiu. Ele pode ser muito ávido por técnicas poderosas, mas a vontade do fogo arde intensamente nele. Ele aceitará a responsabilidade se a vila precisar. Tsunade rezou, eu também espero. Vai ser uma dor de cabeça se ele se esquivar da responsabilidade, assim como eu e Jiraiya. Felizmente tem uns pirralhos super entusiasmados na vila. Enquanto Tsunade e Hiruzen conversavam sobre ele, Fujin apareceu em seu campo de treinamento. Por estar escuro, o campo de treinamento estava vazio. Fujin pensou, como eu esperava, ele ainda não me entregou os jutsus do Edo Tensei ou outros jutsus proibidos. Ele quer que eu amadureça mais, assim como Ryu, que quer que meu corpo e minhas reservas de chakra amadureçam mais. Ai, esses velhos e suas exigências rigorosas. Felizmente preparei o terreno para ambos. Antes que Akatsuki ataque Sunagakure para sequestrar Gaara, supondo que ainda o façam, aprenderei Senjutsu e o Jutsu Edo Tensei. Só então poderei preparar o terreno para meus planos. Enfim, posso me preocupar com isso depois. Por enquanto, os lábios de Fujin se curvaram para cima enquanto sua palma direita se fechava em punho. Chakra percorreu seu braço e se concentrou em torno do punho, enquanto ele socava o chão com toda a sua força. Do outro lado do campo de treinamento, vários ninjas Danbu ficaram alertas e saíram em busca de algo. Cada um segurava uma arma e se preparava para a batalha. No entanto, não avistaram nenhum inimigo. Um deles perguntou, o que foi isso? Outro respondeu, o chão inteiro tremeu por um momento. Isso não aconteceu nem quando aquelas cobras gigantes nos atacaram. Macaco observou atentamente e murmurou, parece que os tremores vieram do campo de treinamento. Suspeito que Fujin esteja trei. Ele parou de falar quando o outro tremor passou sob seus pés. A essa altura, até os recrutas, incluindo os alunos de Fujin, já haviam saído. Todos olharam para o campo de treinamento enquanto os tremores se espalhavam daquela direção. Ikari perguntou suavemente, então o sensei finalmente saiu de casa? Yuji respondeu, provavelmente. Como sempre, ele se levanta com um estrondo. Você acha que ele está socando o chão de frustração porque perdeu a oportunidade de caçar Orochimaru? Takeshi respondeu, não seja ridículo. Ele deve estar testando um jutsu de liberação de terra. Os Zanbu e os recrutas restantes chegaram a conclusões semelhantes e se dispersaram. Apenas alguns permaneceram para ficar de olho. Capítulo 865. Uma nova cratera se abriu no campo de treinamento em frente ao complexo de Fujin. Parado no centro, um sorriso largo podia ser visto estampado no rosto de Fujin. Fujin pensou, esplêndido. Minha força realmente mais que dobrou. Não é à toa que a força da Tsunade é tão absurda. Uma reserva de chakra absurda apoiada por um controle de chakra assustador, hehehe. Mal posso esperar para testar minha nova força. No entanto, primeiro preciso treinar meu controle de chakra. Apesar de seu chakra ter aumentado tão repentinamente, o controle de chakra de Fujin ainda estava entre os melhores do mundo ninja. No entanto, estava longe do nível que ele havia alcançado. Em uma batalha, o controle de um ninja sobre seu chakra era muito mais importante do que qualquer ninjutsu chamativo. Para Fujin, consertar isso era mais importante do que dominar a liberação magnética. No entanto, Fujin não começou a treinar. Ele examinou cuidadosamente o corpo e decidiu, mesmo que eu não esteja me sentindo cansado ou com sono, não devo forçar meu corpo desnecessariamente. Fiquei acordado por mais de 5 dias seguidos e meu corpo progrediu absurdamente. Vou pegar leve e encerrar a noite. A partir de amanhã, começarei a treinar meu controle de chakra. Escolhendo a precaução em vez da cura, Fujin descansou a noite toda e retornou ao campo de treinamento enquanto os primeiros raios de sol incidiam sobre Konoha. Ele murmurou, agora qual exercício de controle de chakra eu escolho?
Fujin não pôde deixar de relembrar a época em que se esforçou para aprimorar seu controle de chakra. Começou com o exercício de concentração da folha, algo que ele praticava às escondidas até mesmo no orfanato. Mais tarde, ele fez os exercícios de escalada em árvores e caminhada na água por anos para aprimorar ainda mais seu controle de chakra. Fujin pensou, por mais divertidos que tenham sido aqueles tempos, essas técnicas de treinamento não vão me ajudar muito. Mesmo que meu controle de chakra esteja desativado, ainda as praticarei dormindo. Por enquanto, preciso fazer algo mais interessante. Fujin riu baixinho enquanto saltava alguns metros acima do solo. Antes que a gravidade pudesse puxá-lo para baixo, ele liberou o chakra de ambos os pés, como um ninja faria ao caminhar sobre a água. No entanto, havia algumas diferenças. O chakra no pé esquerdo de Fujin estava se transformando rapidamente em ar e explodiu para baixo em altíssima velocidade. Atingiu o chão, espalhando poeira em todas as direções. A rajada de vento não foi contínua e desapareceu num piscar de olhos, deixando apenas pequenas nuvens de poeira como prova de sua existência. No entanto, aquela explosão momentânea teve força suficiente para impedir Fujin de cair. Fujin deu mais um passo à frente no ar e lançou outra corrente de vento com o pé direito. Fujin deu vários passos no ar antes que seu controle de chakra falhasse e ele caísse no chão. Fujin pensou, nunca usei o jutsu ímpeto assassino dessa maneira antes por vários motivos. Primeiro, isso consome chakra a uma velocidade assustadora. E apesar de parecer legal, minha velocidade no ar é muito menor do que no chão. Qualquer ninja de nível Jounin poderia me acertar alguns golpes. Era simplesmente mais prático explodir meu corpo inteiro para fora do caminho. No entanto, com minhas reservas de chakra atuais, o consumo de chakra não é tão exaustivo. E não estou em perigo, o que torna este o treinamento perfeito para trabalhar meu controle de chakra e, ao mesmo tempo, melhorar minha mobilidade no ar. Pode ser útil se por algum motivo eu ficar sem minha capa de vento. Enquanto Fujin trabalhava no controle de seu chakra, havia outro que acordou ainda mais cedo e estava treinando secretamente em um dos muitos campos de treinamento em Konoha. Uma risada escapou de seus lábios enquanto ele murmurava, e pensar que chegaria o dia em que eu teria dificuldades com o exercício básico de subir em árvores. A pessoa era ninguém menos que Hiruzen, o terceiro Hokage ferido. Ao contrário de Fujin, que só precisava se ajustar às suas reservas de chakra aumentadas, Hiruzen teve que se recompor. Devido à sua alma destroçada, a energia espiritual de Hiruzen estava em seu nível mais baixo. Para piorar a situação, isso interferia na circulação de seu chakra, tornando quase impossível para Hiruzen usar qualquer ninjutsu. Felizmente, Hiruzen ainda possuía a vasta experiência de mais de 6 décadas. Respirando fundo, Hiruzen recomeçou a circular seu chakra. O desconforto transpareceu em seu rosto enquanto sentia uma dor lancinante. No entanto, continuou a circular seu chakra e colocou o pé esquerdo no tronco de uma árvore. Lentamente colocou também o pé direito e subiu alguns passos na árvore até não conseguir mais se sustentar. Hiruzen empurrou a árvore com o pé e pousou de volta no chão. Ele suspirou. Eu também nunca imaginei que esse treinamento se tornaria tão torturante. A menos que Tsunade possa curar minha alma ainda mais, usar o selo ceifador da morte novamente provavelmente continuará sendo um sonho. Embora não estivesse gostando do treinamento como Fujin, Hiruzen não parou. Por mais forte que fosse o selo ceifador da morte, Hiruzen sabia que só ele não era suficiente. Ele precisava recuperar a velocidade, precisava ser capaz de usar o jutsu cintilação corporal com perfeição, o que exigia um excelente controle de chakra. Cerrou os dentes e continuou treinando desde o básico. Outro grupo começou o treinamento cedo pela manhã. No entanto, metade deles já estava exausta, apesar de terem se passado apenas 2 horas desde o nascer do sol. Todos os 5 alunos de Fujin estavam no chão, respirando pesadamente e mal se mexendo. Yuji xingou. Sério, que diabos? Takeshi reclamou, a culpa é toda sua. Por que você abriu a boca naquele dia? Yuji retrucou. Você queria ser mandado voando pelo sensei? Sayaka interveio. Parem com isso, vocês dois. Não adianta discutir. O sensei não teria feito isso se não fosse essa a intenção desde o começo. Ikari concordou. Você tem razão. Mas que plano de treinamento é esse? E como eles ainda estão bem? Shoma estava exausto demais para dizer qualquer coisa. Olhando para eles com um sorriso entusiasmado no rosto, Gai disse, levantem-se vocês 5. Fujin consegue treinar assim o dia todo sem suar a camisa. Vocês não são alunos dele? Não decepcionem o seu sensei e levantem-se. Que o poder da juventude exploda. Os 5 garotos só conseguiam olhar para Gai como se ele fosse algum tipo de monstro. O que o surpreendeu ainda mais foi que Naruto e os 3 alunos de Gai conseguiam acompanhar seu treinamento ridículo. Shoma se perguntou, que tipo de monstros o sensei nos enviou? E como Naruto está se saindo? Ele costuma reclamar mais quando o sensei nos treina. Olhando para eles, Tenten pensou, esses garotos não são ruins. Aguentar o treinamento mortal do sensei por mais de 1h30 no primeiro dia é impressionante. Ao vê-los ainda caídos no chão, Naruto disse apaixonadamente, vamos lá pessoal, vamos continuar o treinamento. Preciso ficar mais forte para resgatar Sasuke de Orochimaru. Não há tempo a perder. Yuji finalmente não aguentou mais e explodiu em voz alta, me dá um tempo. Por que sua rotina de treinamento é tão parecida com a do sensei? Mais importante, porque é ainda mais difícil. Os 5 não eram como alunos normais da academia. Um aluno normal não passaria por nenhum treinamento especial além das práticas padrão da academia até se tornar genins e ser designado a um sensei. Eles não teriam nada com que se comparar. No entanto, esses 5 estavam inicialmente na raiz. Eles haviam experimentado os métodos de treinamento da raiz. Quando a raiz se desfez, eles foram treinados pelos treinadores da Anbu e vivenciaram sua rotina. Então, eles tinham algo com que comparar. A rotina de treinamento de Fujin era muito diferente de qualquer rotina de treinamento padrão. Eles mal conseguiam suportar. E agora, eles viam a rotina de treinamento de Gai, algo que ultrapassava todos os limites.
Para a surpresa deles, Guy riu e disse, os treinos do Fujin são inspirados nos meus. Ele só diminuiu um pouco a intensidade, já que você não estava acostumado a treinos de alta intensidade. No entanto, ele disse que você está pronto agora. Então pare de ficar deitado no chão e deixe o poder da juventude em seu sangue explodir. Continuaremos treinando nesse ritmo até o café da manhã. Desamparadas, as 5 crianças se levantaram e continuaram o treinamento. Como Fujin de repente tinha muito mais a fazer, seja aprimorar seu controle de chakra, dominar a liberação magnética, aprender os jutsus baseados em cabelo, aprender a liberação de queimadura, entre outras coisas, Fujin entendeu que não teria muito tempo para cuidar de seus alunos. Seus planos futuros tornariam ainda mais difícil guiá-los pessoalmente. Por isso, ele enviou um clone a Guy e perguntou se ele gostaria de treinar seus corpos e ensinar-lhes Taijutsu. Embora o estilo Senju Taijutsu fosse mais poderoso, Fujin sentiu que o estilo punho forte seria mais adequado para seus alunos. Guy, que estava um pouco triste por Konomamaru e seus 2 amigos não poderem continuar seu treinamento, aceitou alegremente o pedido de Fujin. O que tornava tudo ainda mais doce eram os benefícios irresistíveis que Fujin oferecia. Como foram suas missões? Tsunade perguntou aos 2 esquadrões da Anbu à sua frente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 866. Como foram suas missões? Tsunade perguntou aos 2 esquadrões da Anbu à sua frente. O primeiro capitão da Anbu relatou. A missão foi um sucesso. Iwagakure pagou 650 cristais da terra pela informação sobre a morte do terceiro Kazekage. Não sabemos como eles interpretaram a informação, mas podemos fazer mais transações se a informação o satisfizer. Tsunade sorriu e disse, ótimo, são 150 cristais a mais do que o nosso orçamento. Você se saiu bem. A próxima transação com Iwagakure será mais simples, mas você terá que extrair o máximo possível deles. O capitão da Anbu assentiu, farei o melhor que puder, senhora Quinta. Tsunade voltou sua atenção para o outro capitão da Anbu, que relatou, nossa missão encontrou um obstáculo. Komogakure demonstrou interesse em comprar as informações, mas foram muito mesquinhos durante as negociações. Tivemos que fechar abaixo do nosso orçamento e recebemos apenas 440 cristais de relâmpago em troca. No entanto, tivemos um ganho diferente. Pela forma como negociaram, não acho que estivessem sendo mesquinhos por mesquinhos. Imagino que suas reservas de cristais elementais estejam acabando. Ou usaram muitos deles enquanto treinavam seus ninjas, ou algo aconteceu com eles. Se presumirmos que eles armazenaram seus cristais elementais no edifício Raikage, há uma chance de que tenham sido danificados ou roubados quando Akuro assumiu o controle do edifício e os humilhou. No entanto, será muito difícil confirmar essa informação. Tsunade ficou surpresa com a análise dele. Ela calculou um pouco antes de concluir. Ele pode estar certo. Normalmente, Komogakure é alguém disposto a pagar mais por informações cruciais. Como não pagaram, suas reservas devem estar baixas. E não acho que Ai cometeria o erro bobo de usá-las em excesso para treinamento. Será que Akuro poderia roubá-las? Tsunade analisou um pouco, mas não conseguiu fazer nenhuma suposição devido às informações limitadas. Ela decidiu, preciso discutir isso com o sensei. Ela olhou para os 2 capitães da Anbu e disse, vocês 2 se saíram bem. Como discutimos antes, agora vocês vão vender mais uma informação para eles. No entanto, desta vez, o custo será alto. Começaremos pedindo 4.000 cristais elementais e tentaremos liquidá-los com 2.500 cristais. A natureza deles não importa. E se estiverem com pouco, podem compensar trocando ninjutsu ou outros recursos importantes. Suas palavras surpreenderam os 2 esquadrões da Anbu. Um deles perguntou, eles pagarão um preço tão alto apenas por informação? Tsunade deu um sorriso irônico. Eles vão. Só depende de quão bem você consegue convencê-los. Os 2 capitães da Anbu assentiram. Entregaram seus pergaminhos a Tsunade antes de serem informados sobre a próxima missão. Quando partiram, Tsunade pensou com um sorriso. Fujin me deu um belo presente ao me tornar Hokage. Precisaremos de mais cristais elementais para formar uma nova leva de elites. Preciso fazê-los entregar o máximo de cristais que puderem. À medida que o sol subia mais alto no céu, 9 figuras jaziam exaustas no chão. Mal tinham energia para se mover. Apenas Guy permanecia de pé. Não havia um pingo de cansaço em seu rosto. Naruto se perguntou, que diabos aconteceu hoje? Por que ele tornou o treinamento tão difícil? Neji suspirou internamente. Os novos alunos o empolgaram demais. Ele exagerou. Shoma se perguntou, se pedirmos desculpas ao sensei por reclamar que seu treinamento foi difícil, ele nos aceitará de volta e nos treinará ele mesmo? Não quero ser torturado assim todos os dias. Guy disse com o mesmo entusiasmo de sempre. Não deixe que as chamas da sua juventude se apaguem. Você precisa de comida para alimentar suas chamas. Siga-me até Yakiniku. Ao ouvirem a comida, as 9 crianças reuniram forças e seguiram Guy até o restaurante. Para sua surpresa, foram calorosamente recebidas assim que entraram e conduzidas aos melhores lugares. Em poucos minutos, estavam servidas. Naruto, que não estava acostumado a ser tratado tão bem, perguntou confuso, por que eles estão nos tratando como convidados especiais? Guy riu baixinho, colocou um pedaço de carne na grelha e disse, coma o quanto quiser. Neji olhou desconfiado para Guy e se perguntou, ele está levando 9 crianças famintas para um buffet? Desde quando ele ficou tão rico? Outros não pensaram muito e se deliciaram. Em poucos minutos, consumiram uma pequena parte do estoque do hotel. No entanto, Guy continuou incentivando-os a comer mais. Preocupado, Lee perguntou, Sensei, o senhor está nos pagando, certo? Eu não posso pagar tanto sozinho. Naruto também ficou alarmado. Sua pobre carteira ainda estava vazia. Quanto aos órfãos Keri, eles não se importavam muito. Mesmo que Guy não pagasse a conta, eles poderiam simplesmente colocá-la na conta de Fujin. Guy riu baixinho. Não se preocupe, coma tudo o que puder. Já está coberto. Naruto, Lee e Tenten relaxaram.
No entanto, Neji notou algo estranho. Ele perguntou, coberto? Quer dizer que alguém além de você o cobriu? As palavras de Neji surpreenderam-os demais. Eles olharam para Gai com curiosidade. Gai respondeu, sim, Fujin cobrirá todas as nossas despesas com refeições aqui como agradecimento, já que concordei em treinar os alunos dele. E ele continuará fazendo isso até que eu termine de treinar vocês. É por isso que eles estão nos tratando tão bem. Então não se preocupem e comam até ficarem satisfeitos para poderem treinar ainda mais. Suas últimas palavras preocuparam a todos, exceto Lee. Lee perguntou preocupado, se continuarmos comendo assim todos os dias, Fujin-san não ficará pobre? Gai pensou um pouco e disse, Fujin é muito rico. Ele teria dito algo se fosse esse o caso. Neji disse pensativamente, ouvi de Yashi-sama que Fujin raramente sai em missões. Como ele é tão mais rico que você? Gai deu de ombros. Ele não fazia ideia nem se importava muito. Além disso, Gai não era pobre. Ele simplesmente não se importava com privacidade e outros assuntos tanto quanto Fujin. Naruto olhou para Sayaka e perguntou, diga, você sabe o quão rico o irmão mais velho Fujin é? Todos a olharam com curiosidade. Sayaka respondeu, não tenho certeza. Ouvi o Oka-sensei dizer uma vez que o sensei é muito rico. Nunca vi o sensei reclamar de dinheiro, nem nunca foi mesquinho com comida ou armas. Então ele deve ser muito rico. Mas não sei como. Ele é órfão como nós e raramente sai para fazer missões hoje em dia. Takeshi acrescentou, mesmo que ele não participe de missões agora, provavelmente participou de muitas, considerando os rumores sobre seu tempo na Ambu. Talvez seja por isso. Yuji deu uma risadinha travessa, talvez. Ou talvez haja uma mina de ouro embaixo da casa do sensei. Por que mais ele a protegeria tanto? Os olhares se voltaram para Yuji, alguns impassíveis, enquanto outros imaginavam uma mina de ouro sob a casa de Fujin. Gai tossiu e disse, concentre-se em comer. Vocês podem discutir isso depois. Tem mais uma coisa que Fujin fez por todos que nos permitirá treinar mais. Todos, exceto Lee, estremeceram com as palavras de Gai. Depois que terminaram de comer, Gai os levou para o hospital de Konoha. Tenten perguntou curiosa, por que estamos aqui? Gai respondeu, para ajudar todos a treinarem mais intensamente, Fujin pagou por exames e massagens semanais para tratar quaisquer lesões ocultas. Isso? Os olhos dos alunos de Fujin e de Naruto brilharam. Naruto exclamou em voz alta, estes são os melhores. Vamos lá. Vamos entrar. Sem esperar que Gai terminasse de falar, ele entrou correndo, seguido por Sayaka e os demais. Os 3 alunos de Gai experimentaram pela primeira vez o prazer de ter os melhores ninjas médicos da vila. Nem preciso dizer que todos os prazeres foram esquecidos quando Gai começou o treinamento pós-almoço. A vida continuou normalmente em Konoha. Tsunade se adaptou perfeitamente ao seu papel como a quinta Hokage, substituindo seu sensei. Embora muitos se lembrassem de Hiruzen pelo tempo que ele permaneceu sentado naquela cadeira, ninguém sentia sua falta, pois as coisas permaneceram semelhantes. Sem mais ataques a Konoha ou de Konoha, a paz retornou à vila. A multidão dentro e ao redor do salão de orientação continuou aumentando, até que finalmente começou a surtir efeito. Vários ninjas veteranos ou aposentados assumiram o papel de mentores de inúmeros ninjas jovens. A academia estava um pouco caótica, pois o conselho queria implementar diversas mudanças durante as férias. Como resultado, os professores estavam muito ocupados alterando o currículo e a administração estava ocupada recrutando professores e instrutores adicionais. Várias novas construções também foram realizadas para construir espaços para os clubes. As negociações com Iwagakure e Komogakure aconteciam em segundo plano. Nenhuma das vilas queria fazer um pagamento tão alto para Konoha. No entanto, a imagem perturbadora que Konoha pintava era importante demais para ser ignorada. Os negociadores de Konoha mencionaram que a informação era crucial para a segurança de seus Jinchuriki e poderia lançar luz sobre o desaparecimento de An. O fato de Konoha se recusar a reduzir o custo os deixou ainda mais certos sobre a validade da informação. Mesmo assim, o custo era realmente astronômico e eles desconfiavam das intenções de Konoha. Afinal, por que Konoha estaria preocupada com seus Jinchuriki? Por isso, continuaram negociando com Konoha. Sem se importar com todos esses desenvolvimentos, Fujin mergulhou de cabeça em seu treinamento. Seu controle de chakra atingiu os níveis anteriores em uma semana. Ele passou mais uma semana aprimorando seu domínio de ninjutsus com pelos. Embora ainda não conseguisse executá-los sem selos de mão, ele os aprimorou substancialmente, elevando-os a um nível que permitia usá-los em batalhas. Por fim, Fujin voltou sua atenção para a liberação magnética. Capítulo 867. Sentado em seu porão, Fujin analisou. Agora que já faz algum tempo, compreendo melhor a liberação magnética. É bastante notável, para ser honesto. Não consigo imaginar recriá-la como estou fazendo com a liberação de calor. Minha análise inicial estava correta. Kekkei Genkai como a liberação magnética não são tão fáceis de recriar quanto a liberação de calor ou a liberação de tempestade. A liberação magnética funciona por meio da criação de campos magnéticos. Esses campos afetam metais, ou mais especificamente metais ferromagnéticos, e podem ser usados para movê-los. No entanto, é bastante complexo. Um único campo magnético pode mover os materiais ferromagnéticos em apenas uma direção. Se eu tiver que movê-lo livremente, precisarei de dezenas, possivelmente centenas de campos magnéticos ativando e desativando simultaneamente para movê-lo livremente, como o terceiro Kazekage fazia. O problema é... A tarefa era bastante desafiadora. Fujin não conseguia nem imaginar o poder computacional necessário para realizar algo tão complicado. No mínimo, ele tinha certeza de que não conseguiria fazê-lo de propósito. No entanto, 3 pessoas conseguiram fazê-lo como se fosse tão fácil quanto respirar. Fujin continuou analisando. É impossível calculá-los humanamente. Nem mesmo Shikaku conseguiria. Só há uma maneira de fazer isso. Instintos.
Como era tão complicado, Fujin entendeu que não adiantava calcular. Afinal, o ninja calculava a velocidade e o ângulo em que deveria lançar sua shuriken ou kunai para atingir outro ninja. A resposta era não. No entanto, dezenas de milhares de ninjas fazem isso com precisão. Fujin pensou, a maneira de dominar a liberação magnética é simplesmente praticar até pegar o jeito. O primeiro passo é manter um campo magnético por um longo tempo. A razão pela qual a kunai parou de se mover na primeira vez que tentei foi simplesmente porque eu não conseguia mais sustentar o campo magnético. Enquanto eu conseguir sustentar um campo magnético, posso começar a mover materiais ferromagnéticos em uma direção. Isso me permitirá parar armas que se aproximam ou retirá-las do meu oponente. Dito isso, não será tão fácil assim. Fujin ergueu a palma da mão, criando um novo campo magnético. A kunai à sua frente rolou vários metros antes de parar. Fujin analisou. O poder do meu campo magnético é muito fraco. Preciso aumentar a intensidade do meu campo magnético várias vezes, possivelmente milhares de vezes, para torná-lo impactante em batalha. Somente quando conseguir isso poderei considerar o primeiro passo concluído. O próximo passo será experimentar vários campos magnéticos e controlar metais ferromagnéticos, como o terceiro Kazekage fazia. Vai levar muito tempo, mas deve ser possível. Assim que eu adquirir os instintos, provavelmente poderei usá-los para lutar contra ninjas de rank S mais fracos sem precisar usar nenhum outro ninjutsu, e até mesmo paralisar-os um pouco mais fortes. No entanto, esse provavelmente será o limite desta Kekkei Genkai. Progredir mais com apenas isso deve ser quase impossível. Dito isso, não é como se não fosse útil para mim. A mente de Fujin havia calculado há muito tempo como usar a liberação magnética em batalha. O uso mais óbvio era simplesmente controlar o metal no corpo do inimigo. Ele analisou. Quase todos os ninjas carregavam armas de metal. Posso controlá-las para machucá-los, pegá-los desprevenidos e me dar uma vantagem na batalha. No entanto, sua eficácia dependerá de eu manter isso em segredo ou não. Se eu não mantiver segredo, posso usar a liberação magnética junto com meu domínio do vento. Embora seja redundante no ataque devido à letalidade dos meus jutsus de domínio do vento e vácuo, pode dominar a defesa. Qualquer ataque que entre em meu domínio não só será atacado por inúmeros jutsus de vento, como também terá que atravessar centenas de paredes de ferro para me atingir. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Fujin enquanto imaginava esse cenário. Ele não conseguia deixar de se perguntar quem seria o primeiro ninja a vivenciar aquilo. Fujin pensou, de qualquer forma, nenhuma dessas duas aplicações me fortalecerá significativamente, especialmente se eu enfrentar caras como Madara ou Hashirama. Quanto mais alguém com os poderes do sábio dos 6 caminhos. Se eu tiver que torná-lo utilizável contra eles, esta é a única maneira que consigo pensar por enquanto. Um Rasengan apareceu na palma direita de Fujin. Embora fosse um Rasengan normal, Fujin se lembrou do Rasengan de liberação magnética que Naruto usou contra Madara na Quarta Grande Guerra Ninja. Fujin pensou, este será um jutsu poderoso no meu arsenal quando eu o dominar, especialmente depois de aprender Senjutsu. Pode me dar tempo suficiente para destruir meu oponente com projéteis de vácuo. Será que consigo pensar em outras maneiras de usar a liberação magnética em um nível mais alto, além de talvez voar, como Gaara fazia com sua areia? Falando em Gaara, uma expressão de impotência surgiu no rosto de Fujin. Nas últimas semanas, Fujin tentará controlar areia e ouro com liberação magnética. Infelizmente, ele falhou completamente. Fujin pensou, ouro não é ferro magnético como ferro. Meus campos magnéticos quase não têm efeito sobre ele. Talvez eu precise tornar meu campo magnético milhares de vezes mais forte para ter efeito sobre o ouro. No entanto, isso amplificaria o efeito sobre metais como ferro por um fator semelhante. Não serei capaz de controlar o ouro como Rasa conseguia. Suspiro. Como Rasa criou campos magnéticos tão fortes e garantiu que afetassem apenas o ouro e não outros metais? Por ser de um mundo científico, Fujin entendia conceitos como magnetismo muito melhor do que os outros ninjas. No entanto, mesmo seu conhecimento era limitado. Como tal, seus cálculos eram ligeiramente imprecisos. Para controlar o ouro com campos magnéticos, o campo magnético de Fujin precisava ser cerca de 6 milhões de vezes mais forte. Além disso, o ouro tinha uma suscetibilidade magnética negativa, o que implica que se moveria na direção oposta à do ferro se colocado no mesmo campo magnético. Fujin suspirou. Lá se vai meu sonho de saquear algumas minas de ouro e secretamente me tornar a pessoa mais rica do mundo. Seria uma maneira divertida de passar o tempo quando eu ficasse entediado e quisesse tornar o mundo um pouco caótico. Quanto à areia, é ainda mais ridículo. A areia não é afetada por nenhum campo magnético. Deve ser o poder do Shukaku, junto com o que quer que a mãe dele tenha feito. Provavelmente terei que roubar o Shukaku inteiro para ganhar essa habilidade. Que chatice. Controlar areia é muito mais conveniente do que controlar metal, especialmente em disputas por terra. Bom, tanto faz. Não adianta ser ganancioso demais. Conseguir a liberação magnética por si só já foi uma surpresa agradável. Vou começar pelo passo 1. Fujin abriu um pergaminho e tirou vários objetos de ferro, desde pequenos itens como shurikens, kunai e alguns pedaços esfarelados até objetos grandes, como uma estátua do tamanho de um humano. Fujin fechou os olhos, concentrando-se inteiramente em seu chakra. Momentos depois, ele criou um campo magnético dentro do porão. Fujin treinou o dia inteiro. Ele planejava continuar o treinamento no dia seguinte, mas aconteceu um evento que finalmente chamou sua atenção. Jiraiya e Shikaku reduziram consideravelmente a área de busca e Jiraiya finalmente deixou a vila junto com Naruto. Fujin pensou, então Naruto e Jiraiya finalmente partiram também. 2 semanas e meia depois do sequestro de Sasuke. A diferença na forma como Sasuke foi levado mudou muita coisa. Na história original, Jiraiya não tinha vontade de procurar Sasuke. Ele até forçou Naruto a esquecê-lo e tentou educá-lo para reduzir sua obsessão por Sasuke. No entanto, como Sasuke foi sequestrado e Jiraiya provavelmente também sabe a verdade
verdade por trás do massacre Uchiha, seus objetivos são completamente opostos. A jornada deles será bem diferente. Dito isso, também não sei muito sobre como foi a jornada deles na história original. De qualquer forma, não importa. Não acho que eles retornarão à vila tão cedo. Portanto, não faz muito sentido perder meu tempo aqui. Fujin vacilou, chegando ao escritório de Tsunade em poucos segundos. Como esperado, Hiruzen também estava presente. Tsunade olhou para Fujin e disse com um sorriso, que surpresa. Não pensei que você fosse parar de treinar, Fujin. Fujin suspirou, eu não estava planejando. Infelizmente parece que estou entrando em uma crise. Capítulo 868. Uma depressão? O que você quer dizer? Tsunade franziu a testa. Ao mesmo tempo, Hiruzen imediatamente levantou a guarda. Sabendo quanto Fujin exigia quando não estava em depressão, ele não conseguia imaginar o que Fujin poderia pedir quando estava em depressão. Fujin respondeu, não consigo melhorar meus jutsus no mesmo ritmo. Tenho tentado nas últimas semanas, mas não obtive nenhum progresso. Acho que preciso mudar o ritmo. Olhando para Hiruzen, Fujin perguntou, você já começou a pesquisa? Talvez te ajudar possa me dar algumas ideias. Os olhos de Tsunade se contraíram enquanto ela se perguntava, não me diga. Ele disse tudo isso só para pôr as mãos no Jutsu Edo Tensei? Espera, ele nem pediu permissão para participar da pesquisa. A compreensão de Tsunade sobre a natureza de Fujin aumentou um pouco à medida que ela foi exposta a mais de sua falta de vergonha. Ainda não comecei. Ainda preciso melhorar meu controle de chakra. Ontem consegui andar sobre as águas, respondeu Hiruzen sem a menor vergonha. Os guardas da Anbu se sentiram um pouco constrangidos ao saber que seu antigo Hokage tinha dificuldades com algo tão básico. No entanto, lembrando-se de seu sacrifício, ninguém achou graça. Fujin disse suavemente, uma pena. Se isso não for uma opção, então acho que preciso mudar de ambiente. Ele olhou para os dois e disse sem hesitar, estou pensando em deixar a vila por um tempo e viajar por aí. Espero que isso me dê a inspiração necessária para dar o próximo passo. As palavras de Fujin deixaram a dupla professor-aluno sem palavras. Era importante lembrar que Fujin tinha apenas 17 anos. Sua força já era fenomenal. E sua força estava em constante aprimoramento. Fazia apenas 3 semanas que Tsunade aumentou sua atividade celular e o ajudou a aprender um jutsu formidável. Ele também aprenderá sobre almas pouco antes disso. Mesmo assim, Fujin disse que estava em baixa. Hiruzen não pôde deixar de se perguntar, o que exatamente esse garoto espera? Ele quer que suas reservas de chakra aumentem 32% a cada semana? Ou quer que seu domínio do vento avance para o próximo nível a cada semana? O que ele quer dizer com queda? Seu chakra parece mais aguçado do que nunca. Embora Hiruzen não conseguisse sentir o aumento massivo nas reservas de chakra de Fujin devido à absorção do chakra de Shukaku, ele notou que o chakra de Fujin estava muito mais aguçado do que ele se lembrava. No entanto, ele atribuiu isso ao aumento na atividade celular de Fujin. Tsunade teve pensamentos semelhantes, mas a sala não continha apenas os dois. Shizune pensou deprimida. Ele está em uma fase ruim? O que isso faz de mim? Ainda não consegui aprender o selo da força do Sen da lei de Tsunade. Será que estive em uma fase ruim a vida toda? Assim como ela, os 4 guardas da Anbu presentes também estavam deprimidos. Por um momento, todos os 4 pensaram em abandonar a Anbu e voltar a treinar. Felizmente, seus sentidos prevaleceram. Eles só conseguiam balançar a cabeça e pensar, ele não é comum. Não podemos nos comparar a ele. Não vendo nem Tsunade nem Hiruzen se opondo à sua decisão, Fujin respirou fundo, aliviado, e disse, eu estava preocupado que vocês dois se oporiam a essa decisão. Felizmente eu estava errado. Peço desculpas por julgá-los mal. Eu deveria saber que vocês me apoiariam para que eu pudesse ficar mais forte e proteger melhor a vila. Mais uma vez, Hiruzen e Tsunade ficaram perplexos. Shizune e os guardas da Anbu também foram pegos de surpresa pela sinceridade na voz de Fujin. É desnecessário dizer que o silêncio deles não significava que aprovassem a decisão de Fujin. Eles simplesmente não sabiam o que dizer devido ao absurdo da situação. Tsunade finalmente abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. Ela ainda não conseguia decidir o que dizer. Desamparada, só conseguia virar a cabeça para seu sensei, o homem que liderou Konoha por quase meio século. Hiruzen sentiu o olhar dela e se perguntou, o que eu vou dizer? Toda vez que acho que ele está melhorando, ele leva o absurdo a um nível totalmente novo. Suspiro, eu já não me aposentei? Por que continuo vindo aqui na mesma época que Fujin? Não quero mais lidar com ele. Hiruzen finalmente suspirou e disse, Fujin, você tem apenas 17 anos. Não precisa se estressar tanto. Sua queda pode ser apenas porque você está sempre ocupado treinando. Talvez você devesse tirar um tempo na vila e não treinar por um tempo. Uma pausa lhe faria muito bem. Fujin pensou, ótimo, pelo menos ele demonstrou que estou em crise. Se ele tivesse discutido, teria sido difícil convencê-lo se continuassem firmes, mas isso não me impediria. Mesmo assim, é uma dor de cabeça a menos. Fujin franziu a testa e murmurou, achei que você já tivesse dado suas bênçãos. Ele suspirou e argumentou, já visitei quase todos os lugares da vila. Não há muito que eu possa fazer que ainda não tenha feito. Tenho a sensação de que só conseguirei sair dessa estagnação e avançar para o próximo nível quando ampliar meus horizontes. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Fujin enquanto ele acrescentava. Além disso, as ameaças à vila não levam em conta a minha idade. Não sei o motivo do ódio de Orochimaru pela nossa vila. Seja qual for, o ódio dele só teria aumentado, seja por você ter selado os braços dele ou por eu ter queimado a vila desonesta dele. Se não conseguirmos eliminá-lo e ele assumir o corpo de Sasuke, enfrentaremos um perigo ainda maior do que enfrentamos há alguns meses. Akatsuki também é um enigma. Uma ninja que poderia manter tantos ninjas de rank S aterrorizante sob controle. E um misterioso portador do Sharingan que pode atravessar ataques e tem Izanagi.
Seja quem for o líder, ele ou ela deve ser uma ameaça maior que Orochimaru, e também às grandes vilas restantes. Embora as coisas tenham se acalmado por enquanto, não há dúvida de que elas estão se preparando para a próxima grande guerra. Fujin olhou para Hiruzen e Tsunade com toda a seriedade. Ele disse, não quero estar despreparado quando as coisas eventualmente saírem do controle. Se eu não aproveitar esta rara oportunidade para me elevar ao próximo nível, não sei se terei outra oportunidade de chegar lá. O silêncio se instalou na sala enquanto todos refletiam sobre as palavras de Fujin. Shizune e 2 guardas da Anbu assentiram involuntariamente, concordando com os argumentos de Fujin. No entanto, Hiruzen e Tsunade não estavam a bordo. As coisas ainda não estavam realmente calmas. Orochimaru havia sequestrado Sasuke há menos de 2 semanas e meia. Eles não sabiam quando Akatsuki atacaria. Sem mencionar que viajar para fora era muito mais arriscado do que permanecer dentro da vila. Embora não houvesse muitos que pudessem ameaçar Fujin em uma batalha direta, os inimigos poderiam tentar derrotá-lo usando meios não convencionais. Embora a chance de algo assim dar certo ainda fosse infinitesimalmente pequena, nunca era zero. Hiruzen e Tsunade não queriam correr riscos. No entanto, as palavras de Fujin e a seriedade em sua voz os deixaram sem escolha. Não podiam refutar um jovem que pensava tanto pela vila. Ambos se entreolharam e perceberam que haviam chegado à mesma decisão. Tsunade suspirou e murmurou, tudo bem, mas tome cuidado, Fujin. Mesmo sendo forte e tendo participado de inúmeras missões, ainda é arriscado ficar fora da vila por muito tempo. Não é como nos seus dias na Anbu, quando ninguém sabia muito sobre você. Hoje todas as vilas inimigas e até mesmo uma organização como a Akatsuki querem te ver morto. Fujin sorriu e disse, não se preocupe. Serei cuidadoso. Hiruzen acrescentou, leve etiquetas de comunicação com você. Se algo acontecer, retornaremos à ligação usando-as. Fujin assentiu. Os 2 ninjas veteranos compartilharam um pouco de seus conhecimentos e experiências com Fujin antes de deixá-lo partir. Assim que Fujin saiu, Hiruzen suspirou. Eles crescem tão rápido. Eu queria impedi-lo, mas como posso dizer não quando a vontade do fogo queima tão intensamente nele? Tsunade assentiu. Mesmo sem vergonha, ele sempre pensa na vila. Mesmo assim, sua sede por ninjutsu e técnicas proibidas me lembrou Orochimaru. Não imaginei que ele tivesse um espírito aventureiro como o de Jiraiya. Ela acrescentou com uma risada. Quem diria? Imagino como a jornada dele o mudará. Hiruzen murmurou, com um pouco de sorte sua falta de vergonha pode diminuir. Embora conhecendo. Hiruzen suspirou novamente. Ele não estava particularmente ansioso por um Fujin que tivesse vivenciado mais do mortal e traiçoeiro mundo ninja. Na verdade, ele já estava sentindo dor de cabeça. Capítulo 869. Fujin voltou para casa e empacotou tudo o que precisava para uma longa jornada. Claro, ele não precisava se preocupar muito, já que poderia se teletransportar de volta sempre que precisasse. Guardou todos os pergaminhos de que precisava e olhou ao redor da casa. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto Fujin pensava. Já saí de casa várias vezes no passado. A missão de promoção na Terra do Vento durou vários meses, assim como minhas expedições recentes com o exército. No entanto, esta é a primeira vez que saio sem uma missão. O mundo ninja. Me pergunto que mistérios você guardou para mim. Memórias rapidamente surgiram na cabeça de Fujin. As novas terras que ele havia testemunhado enquanto voava nas costas de Kaito, o imenso oceano que cercava as nações elementais, as criaturas aterrorizantes que viviam nele, o redemoinho de 100 quilômetros de largura. Fujin se lembrava de tudo isso enquanto a excitação borbulhava dentro dele. Ele queria explorar tudo. Fujin murmurou, antes de ir, tem umas coisas que preciso resolver. 2 clones apareceram ao lado dele e desapareceram instantaneamente. Poucos minutos depois, 5 figuras exaustas entraram em sua casa. Sem dizer uma palavra, se jogaram no sofá. Fujin olhou para seus 5 alunos e riu. Vocês parecem estar indo bem, crianças. Eu deveria ter mandado vocês para o Gai antes. Suas palavras imediatamente fizeram com que as 5 crianças olhassem para Fujin com ressentimento. Fujin riu novamente e não me olha assim. Alguns anos depois, você ficará feliz por ter passado por este treinamento. Os olhos de Yuji se arregalaram. O choque era perceptível em sua voz enquanto ele exclamava, assustado. Alguns anos? Ikari acrescentou entre lágrimas, estaríamos mortos, sensei. Shoma pediu, sensei, queremos que você nos treine. Por favor, sensei. Nunca mais vamos reclamar. Fujin sorriu e disse, eu falei sério. De qualquer forma, mesmo se eu quisesse, não conseguiria treiná-lo. Em breve partirei para uma missão de longo prazo. Não ficarei na vila por muito tempo nos próximos anos. Surpresa, Sayaka perguntou, você também vai embora? É a mesma missão do Naruto? Fujin balançou a cabeça e respondeu, na verdade não. Preocupado, Takeshi falou, sensei, se você for embora, vamos treinar com o Gai Sensei o tempo todo? Os olhos das 5 crianças lacrimejaram quando Fujin assentiu casualmente. Elas o olharam com olhar de cachorrinho, esperando que Fujin finalmente tivesse um pouco de piedade delas. Uma expressão pensativa apareceu no rosto de Fujin enquanto ele murmurava, então, você realmente não quer treinar com ele? Eles assentiram imediatamente. Fujin sorriu e disse, tudo bem. Posem assim para uma foto em grupo e vocês fecharam o negócio. Seus olhinhos de cachorrinho desapareceram imediatamente. Sayaka respondeu, até parece. Takeshi bufou enquanto Yuji reclamava, você vai usar essa foto para nos provocar até os 80 anos. Sem um pingo de vergonha, Fujin assentiu e disse, bem, eu tenho que aceitar algum tipo de pagamento para treinar você. Yuji respondeu, esqueça. Prefiro deixar o Gai Sensei quebrar todos os meus ossos. Fujin deu de ombros, bem, eu te dei uma escolha. Mais uma vez, seus alunos o encararam. Ikari reclamou, essa não foi uma escolha real, sensei. Sayaka acrescentou, não foi. Seja razoável, sensei.
Sendo seus alunos por tanto tempo, eles sabiam que Fujin não os deixaria na mão. Por isso, ainda tinham esperança nos olhos. Por fim, Fujin disse, tudo bem. Você pode parar de treinar com Gai quando atingir esses 2 objetivos. Fujin levantou um dedo e disse, primeiro, você precisa dominar o estilo punho forte do Gai. Ele se tornará seu principal estilo de taijutsu. Não só melhorará seu físico, como também aumentará suas reservas de chakra. Ao saber que finalmente poderiam deixar o inferno, todos os seus alunos assentiram e aguardaram com curiosidade sua segunda condição. Fujin ergueu o segundo dedo, e o segundo objetivo é... Ele parou de falar e voltou a olhar para a porta. Seus alunos seguiram seu olhar e viram Oka entrar na casa de Fujin. Oka perguntou, o que foi? Por que você me chamou aqui? Fujin continuou, o segundo objetivo é derrotar Oka em uma batalha de 5 contra 1. Você pode usar tudo o que tiver em seu arsenal. Depois de aprender o estilo punho forte, você desafiará Oka uma vez por semana em nosso campo de treinamento. Se vencer, poderá parar de treinar com Gai e se juntar a Ambu como os outros. Caso contrário, você continua seu treinamento. É me derrotar? Oka perguntou confuso. Enquanto isso, os ouvidos dos alunos de Fujin se animaram enquanto eles murmuravam. Tudo o que conseguimos. Fujin assentiu. Sim, tudo. Caso contrário, você não terá muita chance. Eles sorriram ao olhar para Oka e imaginaram derrotá-lo com suas respectivas Kekkei Genkai. O olhar deles estranheceu Oka, que levantou a guarda e perguntou. Fujin, o que está acontecendo? Fujin riu e colocou Oka a par do assunto. Oka encarou Fujin antes de suspirar. Você está me menosprezando? Ou quer forçá-los a treinar com Gai por vários anos? Fujin sorriu ironicamente. Há uma razão para eu dizer que você está relaxando, Oka. Besteira. Eu treino até cair todos os dias quando não estou ocupado com missões. Oka rebateu. Fujin balançou a cabeça. Preguiça não significa apenas diminuir o ritmo do treino. Se o treino não produz resultados suficientes, isso também é preguiça, mesmo que seu corpo e mente não sintam isso. De qualquer forma, não os leve tão levianamente. Quero que eles treinem com Gai por pelo menos mais 1 ano. Oka franziu a testa. Sabia que Fujin não era alguém que falava bobagem sem necessidade. Reclamou. Se meu treinamento não dá resultados, isso significa que estou relaxando? Que lógica é essa? Além disso, meu treinamento tem dado resultados, só que não num ritmo tão insano quanto o dele. Aliás, ele acha mesmo que esses garotos podem me desafiar tão cedo ou está só brincando com a minha cabeça ou com a deles? Espera aí. Por que eles ficaram animados quando Fujin mandou usarem tudo o que tinham contra mim? Será que eles têm alguma habilidade que eu desconheço? Embora Fujin frequentemente confiasse o treinamento de taijutsu de seus alunos a Oka, ele os instruía a não usarem suas técnicas de Kekkei Genkai. Não que ele não confiasse em Oka, mas sim que era um teste para seus alunos, que deveriam manter essas habilidades ocultas. Se não conseguissem escondê-las de Oka durante o treinamento de taijutsu, havia pouca esperança de que as mantivessem escondidas dos outros. Até então, os alunos de Fujin não o haviam decepcionado. Como resultado, Oka não tinha conhecimento de suas Kekkei Genkai. Fujin disse, de qualquer forma, era só isso que eu queria dizer. Vou embora agora. Oka perguntou, quando você vai voltar? Fujin respondeu, não tenho certeza. Alguns meses na melhor das hipóteses, 1 ou 2 anos na pior. Oka se perguntou, uma missão que pode levar até 2 anos? Qual missão a Okage lhe deu? A única que me vem à mente é espionagem, mas não tem como alguém tão forte quanto Fujin receber essa missão. Oka pensou bastante, mas não conseguiu dar mais nenhum palpite. No entanto, não podia ser culpado, já que nem mesmo Tsunade sabia de tal missão. Eles finalmente saíram da casa de Fujin e viram Fujin aplicando alguns lacres em sua porta e em algumas paredes. Os olhos de Oka se contraíram, 12 conjuntos de barreira de 5 selos. Ele adicionou mais 2 em comparação à última vez. Quem ele espera que ataque esta casa? Oka não era mais tão inexperiente quanto da primeira vez que entrou na casa de Fujin. Mesmo não sendo o mestre das celas, seu clã lhe ensinara sobre selos e o perigo que eles representam. Ele também fora treinado para ser sensível a selos e evitar cair em armadilhas mortais. Apesar de não conseguir ver os selos na casa de Fujin, ele sabia que a casa dele tinha uma densidade ridiculamente alta de selos. Quando Fujin terminou de aplicar o último selo, Oka sugeriu, você já pensou em instalar algumas câmeras de vigilância dentro da sua casa? Se alguém tentar invadir sua casa, será uma gravação divertida de ver. Fujin pensou por um momento e respondeu, não é uma má ideia. Me lembre quando eu voltar. Fujin mordeu o polegar e bateu a mão direita no chão. Jutsu de invocação. Nuvens de fumaça envolveram a área quando uma silhueta imponente surgiu, sua presença irradiando poder bruto e alarmando os zambunos complexos de Fujin. Um par de olhos penetrantes brilhou através da fumaça enquanto a fera abria suas asas enormes, criando uma rajada que dispersou a fumaça em um instante. Seus olhos pousaram em Fujin enquanto ele dizia, faz tempo, Fujin. Fujin riu sim. Ele desapareceu, antes de aparecer nas costas da fera e dizer, pessoal, tomem cuidado. Não relaxem enquanto eu não estiver aqui. Sayaka disse, não faremos isso, sensei. Internamente, todos os seus 5 alunos bufaram, como se esse monstro fosse nos deixar relaxar. Fujin sorriu e disse, vamos, Kaito. Siga para o leste. Batendo as asas com golpes poderosos, Kaito disparou para o céu, e a força levantou uma nuvem de poeira rodopiante no complexo de Fujin, fazendo vários recrutas desavisados tossir. Quando a poeira baixou, Fujin e Kaito haviam desaparecido. Oka olhou para o leste com seu Byakugan enquanto pensava, ter uma invocação voadora é muito conveniente. Eu deveria tentar conseguir uma. Será uma maneira boa e fácil de aumentar minha força. Capítulo 870. Oka olhou para o leste com seu Byakugan enquanto pensava, ter uma invocação voadora é muito conveniente.
Eu deveria tentar conseguir uma. Será uma maneira boa e fácil de aumentar minha força. As palavras anteriores de Fujin ainda pesavam na mente de Oka. Como ele não vinha tendo muito sucesso em aumentar sua própria força nos últimos tempos, a ideia de obter uma invocação lhe parecia cada vez mais apetitosa. No escritório do Okage, o ninja Yamanaka chegou e relatou: Lady Tsunade, sentimos algumas poderosas assinaturas de chakra saindo da nossa vila, vindas do ar. Tentamos procurá-las, mas nem mesmo os ninjas Hyuga conseguiram vê-las. Elas estão indo para o leste, mas não temos certeza de mais nada. Tsunade murmurou: um casal? Imagino que ele tenha usado sua invocação. Hiruzen assentiu: sim, embora eu não esperasse que ele fosse para o leste. Ele planeja visitar a Terra do Relâmpago novamente? Tsunade imediatamente se lembrou da missão anterior de Fujin à Terra do Relâmpago. Sentiu uma dor de cabeça ao se perguntar. Não me diga que ele não está satisfeito com a missão anterior lá. Shikaku disse que perdeu 4 bases deles. Essas bases não existem mais, mas duvido que isso o impeça. Hiruzen percebeu os problemas do aluno e aconselhou: não pense demais. Não adianta se preocupar. Apenas fique de olho nas notícias que vêm de fora. Se ele fizer um movimento grande, saberemos. Ele suspirou. Além disso, como Fujin não está mais aqui, não precisamos nos preocupar com seus pedidos absurdos. Tsunade só conseguiu concordar e esperar não se arrepender de ter deixado Fujin ir sozinho. Qual é a ocasião, Fujin? Você raramente me invoca desde que aprendeu essa técnica, perguntou Kaito enquanto voava rapidamente pelos vastos céus da Terra do Fogo. Fujin respondeu: estou planejando viajar um pouco e explorar mais o mundo. Então você ficará preso comigo por um tempo. Fujin deu um sorriso irônico e acrescentou: a menos, é claro, que você não queira. Eu invocarei. Kaito o interrompeu e bufou. Quem mais sabe mais sobre este mundo do que eu? São apenas maníacos por batalhas. Claro, eu vou ficar por aqui. Onde você quer explorar? Só este continente ou? Fujin sorriu. Ele sabia muito bem o quanto Kaito amava explorar, e por isso o invocou em vez dos outros. Fujin respondeu: além também. Quero explorar o máximo que puder nos próximos 2 ou 3 anos. As palavras de Fujin animaram Kaito, que pensou: finalmente alguém para explorar. Vai ser divertido. Com Fujin finalmente posso explorar aqueles lugares perigosos. Ele perguntou em tom alegre: você tem algum lugar em mente para começar esta jornada? Um sorriso apareceu no rosto de Fujin quando ele respondeu: sim, aquele redemoinho gigante. A velocidade de Kaito diminuiu quando ele virou a cabeça e encarou Fujin, que estava calmamente sentado em suas costas. Kaito presumiu que Fujin estivesse brincando, mas seus olhos revelavam sua seriedade. Ele disse: achei que você tinha dito que queria explorar, não acabar com a própria vida. Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: você acha que ainda não consigo derrotá-lo? Kaito respondeu: ouvi meu pai dizer que não pode mais derrotá-lo. Posso sentir que você é mais forte do que meu pai disse. No entanto, essa coisa está em um nível totalmente diferente. Não há chance de vitória. Fujin não se incomodou com a resposta. Apesar de sua imensa força, Fujin conhecia vários indivíduos que poderiam forçá-lo a fugir com facilidade. Adicionar outro ser a essa lista não era humilhante. Fujin disse: isso é surpreendente, mas por que você está com tanto medo? Apenas me deixe aí e mantenha distância. Eu lutarei e me teletransportarei para suas costas se estiver em perigo. Kaito respondeu imediatamente: eu não teria tanta certeza disso. Pela primeira vez, Fujin franziu a testa. O que você quer dizer? Kaito respondeu: aquela coisa é tão monstruosa que o próprio espaço ao seu redor é instável. Ou talvez seja uma de suas habilidades, não temos certeza absoluta. Afinal, aquela coisa é antiga, ainda mais antiga que o nosso grande sábio. Quando o avô e seus irmãos ficaram presos lutando contra ela, não puderam ser invocados de volta ao Monte Muteki. A única razão pela qual aquela coisa finalmente se soltou foi porque sentiu que todo o nosso vale estava voando para lá. Os olhos de Fujin se arregalaram. Ele pensou: uma criatura tão monstruosa que torna o espaço instável e interrompe o ninjutsu espaço-temporal? Como pode ser isso? Espere um minuto. Fujin de repente se lembrou de uma lembrança, onde o espaço havia sido distorcido. Ele pensou: o último jutsu do Gai. Ele dobrou o espaço antes de acertar seu golpe final em Madara. Poderia ser algo parecido? Fujin analisou por um tempo e teve um palpite de que os dois eram semelhantes. Infelizmente não havia como confirmar. Mesmo assim, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele pensou: interessante. Muito interessante. Uma maneira de interromper os jutsus do espaço-tempo. Conheço um ninja que vai odiar isso. Preciso ver e copiar. Vendo que Fujin havia se acalmado, Kaito provocou: ainda quer lutar contra essa coisa? Fujin sorriu: mais do que nunca, mas isso pode esperar até eu ficar mais forte. Por enquanto vamos encontrar outra fera. Estou ansioso por uma batalha há algum tempo. Kaito sorriu: certo. Eu conheço o oponente perfeito que vai fazer você arrancar todos os seus cabelos. Ele bateu as asas, aumentando a velocidade novamente. Os dois voaram sobre a Terra do Fogo, a Terra da Água Quente e toda a Terra da Água antes de alcançar o Oceano Infinito. Kaito voou por mais algumas horas antes de finalmente atingir seu alvo. Enquanto Kaito pairava no céu, os olhos de Fujin brilharam e ele murmurou: deixe-me ver qual alvo você escolheu para mim. Em um terreno desconhecido, Fujin não ativou seu campo de chakra para não alarmar todos os seres poderosos nas proximidades. Em vez disso, concentrou chakra nos olhos. Para sua surpresa, seus olhos não conseguiam ver um único ser vivo. Não havia uma única flutuação de chakra na água. O vasto oceano parecia completamente desprovido de vida. Um sorriso surgiu no rosto de Fujin enquanto ele murmurava: interessante. Muito interessante.
e pensar que não consigo ver esse ser. No entanto, ele está causando uma perturbação tão grande no meu campo de espaço-tempo. O que é essa coisa? Kaito respondeu, um caçador tão aterrorizante que ninguém mais ousa viver perto dele. Por que você não descobre mais por si mesmo? Um aviso justo, não o subestime. Competir com esses monstros debaixo d'água aumenta a dificuldade em vários níveis, especialmente se você não consegue controlar a água. Kaito bateu as asas novamente, subindo ainda mais alto no céu. Ele não tinha intenção de chegar perto da superfície do oceano. Fujin pulou de suas costas enquanto liberava uma quantidade enorme de chakra, que instantaneamente se transformou em ventos e formou um manto ao seu redor. Kaito olhou para Fujin e pensou, então ele pode voar livremente agora? Interessante. A batalha pode não ser unilateral, afinal. Fujin olhou para baixo e apontou para o oceano, pensando, deixe-me ver como é meu novo parceiro de treino. Ventos se acumularam na ponta do seu dedo e um pequeno projétil foi disparado na água. Ela penetrou no oceano e viajou por 40 metros antes de atingir algo. O projétil explodiu imediatamente, liberando ventos em todas as direções. No entanto, os ventos não eram fortes. Em vez disso, forçaram a água a se afastar, criando várias marés que se moveram para fora daquele ponto e criando uma cratera de 40 metros de profundidade na superfície do oceano. Enquanto os oceanos se moviam, Fujin finalmente vislumbrou seu novo parceiro de treino. Era simplesmente colossal, maior do que Ryu, Gamabunta ou qualquer invocação que Fujin já tivesse visto. Talvez, apenas o corpo inteiro de Katsuyu fosse maior. Um par de olhos vermelhos e brilhantes se abriu de repente, fixando-se em Fujin e lhe dando uma sensação estranha. Aquela criatura olhava para Fujin como se ele fosse a presa. Hehehehe. Não me lembro da última vez que alguém me desprezou tanto. A sensação estranha imediatamente atiçou o espírito de luta de Fujin, especialmente quando ele viu a verdadeira forma da criatura. A criatura enorme elevava-se sobre o oceano, com sua carapaça feita de uma armadura irregular semelhante à pedra, suas pernas grossas e musculosas, tão grandes quanto um navio e suas enormes pinças, mais afiadas que qualquer espada, pairavam no ar, imperturbáveis diante da força dos ventos que Fujin havia provocado. Até o ar ao redor parecia se distorcer com seu poder bruto e primitivo, transmitindo uma inconfundível sensação de força ancestral e dominadora. Seus olhos observavam com firmeza enquanto uma grande quantidade de chakra saía do corpo de Fujin, transformava-se em ventos e formava um domínio enorme ao seu redor. Este era o domínio do vento mais forte já criado por Fujin. Olhando para a fera, Fujin pensou, depois de comer tantos caranguejos, pensar que um deles me olharia como presa. Que ironia! Afinal, o que diabos aconteceu com o corpo dele? Fujin não se importava muito com a aparência ou identidade da fera. O que o intrigava era sua energia. Fujin nunca havia sentido uma concentração tão densa de energia da natureza antes. Era quase como se o chakra daquela fera consistisse apenas de energia da natureza. Fujin analisou. Que aura assustadora. Nem a aura do rio chega perto. No entanto, nem um pingo dela vaza. É quase como se tivesse se tornado um com a natureza. Se não estivesse me olhando com um olhar assassino, eu não seria capaz de diferenciar sua presença da água que o cerca. Não é à toa que não consegui vê-lo antes. De repente, sem dar nenhum sinal, o caranguejo se moveu. Sua enorme pinça estendeu-se em direção a Fujin como se quisesse arrancá-lo do céu. Apesar do tamanho enorme, seu movimento foi tão rápido que a visão de Fujin foi completamente ocupada pela pinça em um piscar de olhos. Hehehe, isso deve ser divertido. Fujin riu baixinho quando uma enorme lâmina de vento apareceu na frente dele e voou para interceptar a pinça gigante. Em um lugar a milhares de quilômetros de distância das nações elementais, Fujin e um caranguejo ancestral se enfrentaram. O choque inicial criou ondas que se espalharam por vários quilômetros. Com apenas uma testemunha, um duelo épico estava prestes a acontecer. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.